O que leva uma pessoa a cometer um crime passional? Muitas vezes o excesso de ciúmes pode terminar em tragédias e paixão acabar em sangue. É o que mostra a reportagem de André Anelli. É nesta casa de amparo, no bairro Concil, que mulheres vítimas da violência doméstica recebem acompanhamento médico, psicológico e, principalmente, atenção. As mulheres chegam ao local muitas vezes traumatizadas e sem nenhuma expectativa de voltar a viver em paz. Que situação psicológica elas são encontradas por vocês? Olha, se fisicamente elas já estão assim, digamos, machucadas, psicologicamente, então elas estão bem destruídas mesmo e assim, desacreditada delas. Foi desta maneira que a mulher que não quer mostrar o rosto chegou à casa de amparo. A postura trêmula e a cabeça baixa são consequências das agressões feitas pela própria mãe. Essas agressões físicas sempre aconteciam. A gente não se dava muito bem. Ela, sei lá, às vezes ela acordava e jogava as coisas. Assim, em termos de querer me acertar. Com atividades como artesanato, elas aprendem novas formas de encarar a vida. E os filhos que muitas vezes presenciaram a violência também recebem apoio, contando até mesmo com aulas e brinquedoteca. Vale tudo para superar o trauma da família. A busca, principalmente da autoestima dessa mulher, que ela venha acreditar numa segunda chance, numa nova oportunidade de vida, social, familiar. Esse é um trabalho que a equipe realiza aqui dentro, junto com essas mulheres. Esta psicóloga, especialista em lidar com casos de violência doméstica, diz que as mulheres muitas vezes não denunciam os agressores por medo de desestruturar a família. Medo que, segundo ela, deve ser vencido, já que as agressões podem se tornar cada vez piores. A denúncia é importante porque, a partir do momento que você busca ajuda, você pode interromper um ciclo de violência. Porque a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela começa com uma violência mais leve, né? Partindo da violência psicológica, xingamentos, e isso vai aumentando e essa mulher começa a passar por situações cada vez mais violentas, né? E que causam danos para a sua saúde. Então é importante, porque a partir do momento que a mulher denuncia, busca ajuda, ela tem como romper esse ciclo de violência, né? E a partir daí, ela poder, né, escolher, né, recebendo ajuda, né, ela poder saber qual é o caminho que ela quer seguir. Se ela quer continuar com essa pessoa, né, ou não. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Mato Grosso é o 9º colocado no ranking nacional de assassinato de mulheres. Em 2013, foram 6,95 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. O índice é 17% maior do que a média brasileira. Só em 2014, a região metropolitana de Cuiabá registrou 2 casos do chamado femicídio. Uma jovem de 15 anos foi morta a tiros pelo marido no bairro Planalto, em Cuiabá. E uma mulher foi baleada no mini estádio do bairro Ouro Verde, em Várzea Grande, pelo ex-marido. Felizmente, nestes casos, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa tem facilidade em prender os acusados pelas mortes. Geralmente o crime passional, ele já tem a autoria identificada. Isso dá celeridade à identificação desse autor para a conclusão dos autos de inquérito policial. Então, por essa razão, os crimes passionais, eles são concluídos em menos tempo, com a prisão do autor ou com pedido de prisão preventiva do autor. Mas o que fazer para garantir que o agressor não volte a atormentar a vida das mulheres? Como garantir que ele fique preso e cumpra a pena integralmente? Estas e outras perguntas, o juiz responde agora, ao vivo, no Cadeia Neles. Pois é, e para tirar essas dúvidas colocadas nesta reportagem muito bem feita pelo André Anelli, é que está aqui ao vivo em nossos estúdios, nesse quadro que nós criamos exatamente com este objetivo aqui no Cadeia Neles, o juiz de direito, doutor Alex Figueiredo.
Doutor Alex, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença e por essa disposição, não só do senhor, mas da AMAN, a Associação Mato Grossense dos Magistrados, e assim a classe, de uma forma geral, que tem essa disposição de ter essa interatividade com a população e esses esclarecimentos com a população de Mato Grosso. Primeiro ponto, vamos dizer à população o que é o crime passional. Como é que se diferencia o crime passional do chamado crime comum? Bom dia. Bom dia, Toninho. É sempre um prazer participar desse programa. O crime passional, como o próprio nome já indica, é um crime praticado por paixão. Seria um crime motivado por paixão, pelo amor, pelo excesso de amor. Essa é a definição, o adjetivo que se deu a esse crime, adjetivando como passional. Mas passional seria só o nome. Por quê? Porque o amor não mata. Claro. O amor não mata. Quem ama, não mata. Na verdade, o que mata é aquela sensação de poder que a pessoa tem sobre outra, o egoísmo, a própria influência da sociedade. Isso tudo influencia a pessoa para que ela pratique o crime. Mas, via de regra, o crime passional seria aquele crime praticado em razão de uma paixão exacerbada, de uma alteração desse ânimo, da emoção do sujeito ativo do crime. O senhor que é jurista, doutor, vamos imaginar para o policial, para quem trabalha diretamente com o crime e a população ter a compreensão em casa. Chegamos num cenário do crime, por exemplo, tem uma mulher ali caída, morta. O policial, para bater o olho e já identificar, aqui trata-se de um crime passional. Tem alguma característica específica que você pode olhar e dizer, aqui é crime passional? Olha, eu acho que o trabalho da polícia ele tem que ser pautado pela investigação. O fato de se chegar no local, ver uma pessoa, uma mulher, a maior parte das vítimas dos crimes passionais são mulheres, apesar do que o homem também pode ser. Pelo simples fato de chegar e olhar aquela cena do crime, por si só não é suficiente para que ele conclua que se trata de um crime passional. Ele pode suspeitar, ele pode já entender se tratar dessa espécie de homicídio. Mas ali mesmo no local, conversando com as pessoas, ele já tira essa dúvida e ali a linha de investigação já parte para esse princípio. Tá, agora vamos partir exatamente para dentro da lei. Dentro da lei, o crime passional tem um tratamento diferenciado, doutor? Hoje nenhum, pelo contrário. Hoje ele pode, inclusive, ser qualificado se for caracterizado que o motivo do crime tenha sido fútil ou torpe. Até um tempo atrás, nós ouvíamos dizer que o homicídio passional, os homicidas eram absolvidos no tribunal do júri, eram defendidos por grandes advogados, mas isso acabou, graças a Deus. A sociedade evolui e com a evolução da sociedade também se mudam os conceitos. Antigamente, o homem traído, por exemplo, queria lavar a honra com sangue e a sociedade aceitava e até induzia que ele o fizesse. Tanto que muitas vezes ele era submetido ao tribunal do júri e ali absolvido. Hoje nós não temos mais isso. Hoje o que se observa é que esses homicidas, eles vão para o tribunal do júri, eles são condenados, muitas vezes o crime é qualificado. E prova maior disso é que tramita no Congresso Nacional 2 projetos de lei, punindo não só o homicídio, mas qualquer crime praticado derivado dessas relações amorosas como hediondo. E o outro específico para a mulher. A mulher vítima desses crimes, então o homicídio já seria diretamente qualificado, 12 a 30 anos de reclusão. Pois eu gostaria até de reforçar esse assunto que o senhor colocou. Antigamente, os advogados utilizavam isso e os homens, por exemplo, que eram traídos, os próprios advogados colocavam como legítima defesa e algumas vezes conseguiam absolvição porque eles diziam o seguinte, lavou a honra com sangue. Então ele defendeu a sua honra com sangue porque ele foi traído e ele vingou aquela traição e eles absurdamente conseguiam
a absolvição no tribunal do júri. Hoje, o júri ele também é um poder de persuasão. Num júri popular, por exemplo, não estão ali apenas os conhecedores de leis. Eles dão o voto, muitas vezes, com o coração. São convencidos por grandes advogados no que nós chamamos de poder de persuasão, poder de convencimento. Não se pode alegar, olha, agiu motivado por uma paixão, tomado por um sentimento enorme de paixão. Não se pode alegar isso também, doutor? Ou isso não há possibilidade dentro da lei? A tese existe, né? Essa tese de homicídio passional, de legítima defesa da honra, né, é uma tese que se utiliza nos júris nesses casos específicos. Mas se de um lado nós temos grandes advogados no tribunal do júri que advogam essa tese para tentar absolver o seu cliente, do outro nós também temos grandes promotores que tentam convencer o corpo de jurados do contrário. Como eu disse no início, a sociedade mudou, houve uma evolução, né? Se antes se aceitava essa tese, e se aceitou muito no nosso país, hoje não se aceita mais. E eu presidi muitos júris em que era essa característica de homicídio em razão de egoísmo, de desavença, de amor, entre aspas, e eu te confesso que eu não me lembro de nenhum deles, e também fiz vários júris como promotor, de nenhum deles em que se absolveu o sujeito ativo exclusivamente por essa tese de legítima defesa da honra. No passado isso não se aceita mais. No passado era tese ou era lei? Não, isso aí não é. O Código Penal, ele não trata desse crime por amor como circunstância para que isente a pessoa de crime. Tá? Não é. O que se tem ali, no máximo, é um homicídio privilegiado caso o crime seja praticado em decorrência de violenta emoção, e aí sim se atenua a pena. Mas, especificamente, na lei não existe isso de que se praticou o crime por amor, entre aspas, a pessoa praticou em legítima defesa. Mas como no tribunal do júri praticamente tudo pode, a defesa pode criar teses que ela entende que são necessárias ali naquele momento. Então, até em razão da democracia que ampara esse tribunal, então eles advogam isso e tentam convencer os jurados. Mas para a gente encerrar, até porque nós estamos falando aqui de crimes e o nosso objetivo é combater o crime, para o nosso telespectador aí, o que é importante com base na lei e com base no comportamento da sociedade, a atitude do nosso telespectador, do cidadão, para combater esse tipo de crime, para evitar que esse tipo de crime venha acontecer. O que o senhor pode dizer? Eu acho que o mais importante é a consciência da vítima. Esses crimes, eles não acontecem, na sua maior parte, de inopino. Há uma situação que ela é característica, ela vem caminhando, a relação vem se deteriorando, as agressões, geralmente, elas já vêm acontecendo antes da prática do crime. E o que nós vimos aqui na própria reportagem do início do programa é que muitas vezes a mulher, ela fica com medo de relatar, e quando o faz é quando a situação se torna insuportável, caso ela não tenha morrido. Felizmente, aquelas mulheres que apareceram no início do programa, elas estão vivas, mas isso aí não é o que ocorre, porque no Brasil hoje, estatisticamente, 10 mulheres são mortas por dia em razão desse tipo de crime. É consciência, o que falta é conscientizar. As pessoas têm que saber o quê? Cada um é dono de si, cada um é dono do seu corpo, se não está satisfeito com a relação, cada um vai para o seu lado. O que não pode é uma pessoa se submeter a outra para que chegue a esse ponto. Então, nesse tipo de crime específico, o que tem que acontecer? A própria vítima, ela tem que sair enquanto ela pode, porque senão nós chegamos nessa situação. Tem que haver a consciência da própria vítima. Esse crime tem sinais e a ameaça, nesse caso, tem que ser levada em consideração, porque a ameaça
é um sinal perigoso. Sim, em praticamente 100% dos casos, ele demonstra sinais anteriores, o sujeito ativo ele vem agindo já com sinais de possessão extrema sobre a vítima, né? E é isso que tem que ser identificado para que ela saia em contratempo, não se submeta até chegar numa situação fática e trágica, como nós vemos diariamente acontecer. Ok, doutor Alex, muito obrigado aí pela sua participação. É a primeira conosco aqui no Cadeia Neles. Foi um prazer falar contigo e principalmente esclarecer a nossa população aí com a sua participação ao vivo aqui no Cadeia Neles. Muito obrigado, Toninho. O prazer sempre é meu. Estou à disposição. Valeu.